Alguns assuntos, neste mês de maio, foram muito importantes em Brasília, ganharam grande repercussão no cenário político nacional. Temas relacionados à segurança pública, a aborto, absolvição e taxação de produtos importados. Para a gente repercutir um pouco esses principais assuntos que sacudiram Brasília neste mês de maio, vamos conversar agora com o Rômulo Pinheiro, advogado, mestre em Direitos Humanos e Ciência Política, colunista aqui da CBN Amazônia e também um ícone das redes sociais futebolísticas. Boa tarde, Rômulo, tudo bem? Muito boa tarde, meu amigo Israel Antônio Pegado. Nem só de disfarce vive o homem, fui descoberto, mas agora é arcar com as consequências mesmo com o título nas mãos, viu? Boa tarde. Boa tarde, amigo. Essa gravata é uma pequena referência a um momento que bombou nas redes sociais, não? Ou é só coincidência? Rapaz, me convidaram para voltar lá dia 3, vai ter o jogo Vila Nova e Paysandu. Eu acho que eu vou com essa gravatinha aqui só para fazer uma média com o povo lá. O povo tá bravo, bicho, tá chateado aí com o que aconteceu. Ficamos sabendo que você não consegue mais sair do DF, não circula mais no estado de Goiás, né? Mas tudo bem, a gente prossegue por aqui com a nossa coluna. Rômulo, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula, né, proibindo a saidinha de presos. Uma derrota do governo? Pois é, meu amigo, a gente comenta bastante, até porque você vê que figuras emblemáticas do governo, que sempre deram suporte, partidos bem tradicionalistas na esfera do campo ideológico da esquerda, como a deputada federal Maria do Rosário, figuras como ela votaram até mesmo contra o governo, ou seja, para manter a proibição das saidinhas e, entre outras, traições, entre aspas, aliás, até um pouco esperadas, mas o governo sofreu, de certa forma, uma derrota sim, isso muito em razão, Israel, dessa falta de articulação política, que tanto na Câmara quanto no Senado o governo demonstra essa inabilidade. Então você vê que na Câmara é indicado Alexandre Padilha, lá no Senado Randolfo Rodrigues, ambos sob muitas críticas dessa falta de tato com o Congresso, essa falta de habilidade de construir diálogos e pontes seguras de negociação, reflete em que, mesmo o governo tendo aberto o primeiro escalão do executivo para membros do Centrão, como PP, PSD, etc., já se esperava que esses partidos fossem trair as propostas do governo, mas não se esperava neste número, neste percentual, mostrando que ali havia, na verdade, uma transcendência de campo, né? Até mesmo figuras da esquerda, como eu mencionei, também votaram contra as saidinhas dos presos. E, claro, nós aqui, nosso papel, independente de posição política A ou B, é tentar conversar um pouco com o nosso ouvinte para explicar que toda decisão tem uma consequência que nós, infelizmente, veremos no caso dessa proibição, Israel, porque é muito fácil vir a público defender que as saidinhas têm que ser proibidas porque os presos cometem crimes, sem conhecer um pouco mais da situação real. E, só para lembrar, o deputado e senador, enfim, Aécio Neves, como bem as pessoas conhecem, né, no passado recente, Aécio Neves voltou para manter as saidinhas porque foi governador de estado e conhece a realidade dos presídios e sabe das consequências que uma decisão dessas pode acarretar. E, muito embora pareça não para o nosso ouvinte que é um pouco mais qualificado, mas para as demais pessoas que acham que o preso, quando sai da cadeia, comete novos crimes, eventualmente isso acontece porque nós temos aí uma quantidade considerável de pessoas saindo, uma parte delas estão em processo, todas estão em processo de recuperação, e eventualmente isso pode acontecer. Mas quando se proíbe de maneira indiscriminada, aliás, todo esse retorno à sociedade, isso tem um custo, isso tem uma consequência que logo, logo, infelizmente, é o que deve acontecer nos presídios brasileiros. Veja que, entre outras situações, Israel, se determinou, então, a necessidade do exame criminológico como condição para que o preso progrida de regime. E, para fazer um exame desse, cada exame desse tem um custo para o Estado. Tem estados que sequer tem psiquiatra habilitado para fazer esse tipo de exame. Isso demora bastante tempo. Então, se criam políticas públicas baseadas em populismo, totalmente
desconectado com uma realidade da vida social, e infelizmente pessoas até que poderiam ter uma capacidade de discernimento maior lá no Congresso embarcam nessa questão populista, gerando grandes transtornos que ainda correrão lá no futuro. O governo não vai recorrer da decisão, entende que a decisão é soberana do Congresso, mas, claro, nós já vamos ter discussões no Supremo Tribunal Federal, até porque, Israel, tem uma grande discussão, porque se proibiram as saidinhas para os presos, há uma outra discussão jurídica importante, que é saber se essa regra se aplica para todos os presos ou se aplica daqui para frente, para os novos presos que poderão vir à frente. E já há uma discussão grande, porque a lei não define a aplicação, tem que ir para a natureza jurídica da legislação. Uns dizem que ela é norma processual penal, que se aplica para todo mundo, mesmo retroagindo. Outros entendem que é uma norma penal, não pode voltar para prejudicar o réu. Essa semana agora o Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, já entendendo que a lei não pode retroagir, ou seja, essa regra da proibição só vai valer para os novos presos. Enfim, ainda há uma discussão muito grande, vai voltar ao Supremo Tribunal Federal para discussão, com certeza, mesmo o veto do presidente caindo, órgãos de proteção aos direitos humanos, entre outros órgãos, irão buscar lá no STF uma posição, uma reversão desse tema, meu amigo. Agora, Rômulo, a gente sabe, é ano de eleições municipais e o clima político eleitoral, apesar de se tratar de prefeituras e câmaras municipais, envolve outros aspectos quando a Justiça Eleitoral toma decisões relevantes e tomou, né, nesse mês de maio. O senador Sérgio Moro foi absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade e com aval, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. O que isso nos diz no cenário político, hein, Rômulo? Isso nos diz aquela velha frase, nos reforça aquela velha frase de que, como dita por Magalhães Pinto, lá na década de 50, 60, lá aqui em Minas Gerais, de que em política, meu amigo, a política é como as nuvens do céu, né? A qualquer momento o vento leva para qualquer lugar, né? E essa frase sempre muito certa, porque no passado, aqui mesmo nessa coluna, a gente discutia essa situação, indicando que Sérgio Moro estaria praticamente fora, que era um morto-vivo andando aqui no Congresso, que a sua condenação já eram favas contadas e que não haveria nenhuma situação de reversão, tanto no TRE do Paraná como no próprio TSE. E aí, meu amigo, esqueceu este e vários outros desta velha frase, como os tempos mudam. E assim aconteceu no caso de Sérgio Moro. Tanto a composição do próprio TRE do Paraná como do TSE foi alterada, inclusive entrando uma composição mais pró-alinhada ao antigo governo, mas não somente isso, mas como até dentro do aspecto do Poder Executivo, membros do próprio governo, acatando uma possível manutenção do ex-ministro, agora deputado, aliás, senador Sérgio Moro. Isso porque, Israel, se percebeu que a atuação de Moro aqui no Congresso é muito tímida. É muito tímida e não vem causando maiores incômodos para o governo. E aí, a percepção política que se tem aqui é que alguém que iria assumir essa vaga, lá no caso do Paraná, teria mais chance de causar embaraços e incômodos ao Poder Executivo em geral do que o próprio Sérgio Moro, que anda bastante apagado, e convenhamos, não tem qualquer espécie de empatia, não diria nem empatia, mas de traquejo, né, de suporte para falar em público, tem dificuldade de dicção, tem dificuldade de articulação, ou seja, não é um político com uma oratória a que se faça inveja a ninguém, e muito menos com articulações que possam causar algum dano ao espectro político governante atual. Então, é claro que isso não foi determinante, mas o contexto político também influencia esses julgamentos no TSE, e esse contexto político já não era mais favorável a uma eventual cassação de Sérgio Moro, só para lembrar que o processo, tanto no TRE como no TSE, era de uma ação do Partido dos Trabalhadores e do PL, do ex-presidente, aliás, Jair Bolsonaro. Ou seja, os dois campos, os dois espectros políticos da chamada bipolarização que vivemos estavam interessados na queda de Moro, e os ventos levaram as nuvens para outro ponto. Está aí Sérgio Moro flanando aqui pelo Congresso, com a alegria que lhe é peculiar após um sufoco que foi bastante considerável, meu amigo.
Aliás, Rômulo, falando em nuvens que leva, né, para lugares mais distantes, você lembra do nosso amigo Regis Almeida? Lembro, conheço sim, Nosso conheço a amigo Regis figura. Almeida agora mora em São Paulo, né? Trabalha na Globo São Paulo, acabou de me encaminhar aqui um sucesso recente da internet aqui de um torcedor que foi pro estádio de um clube, mas com a camisa de outro, enfim. Já chegou em São Paulo, meu amigo, fica ligado. Agora olha só, o ministro, o ministro Zanin manteve decisão do ministro Moraes que permite o aborto legal após 22 semanas em casos de estupro, Rômulo, uma temática que envolve também aquela, além da disputa política, aquelas questões de pautas de costumes, né, de comportamento, de questões sociais, que estão sempre em voga no cenário político também. E é outra confusão muito grande, porque, Israel, nós temos uma legislação que é muito clara nesse sentido. Então, o aborto, ele é proibido, é um crime, e só pode ser utilizado nas questões excepcionais que o próprio Código Penal nos traz. Relembrando, e aqui o aspecto que a gente comenta é fora qualquer questão religiosa ou moral. A gente vai expõe aquilo que está definido em lei. Então, só se permite essa interrupção da gravidez em caso de risco à morte da gestante, em caso de violência sexual ou crime sexual, ou nos casos em que o STF permitia em razão da anencefalia. Então, não tem a proibição, se mantém a proibição para todos os outros casos, à exceção dessas três possibilidades. Então, há que se falar em projetos de lei aqui no Congresso de muitos e muitos anos, tentando estender essa possibilidade do aborto para algumas semanas, e aí a discussão vai longe, formando que determinada semana X do crescimento, o feto ainda não tem as terminações nervosas, então não sente dor, e aí poderia fazer a eliminação, a interrupção da gravidez, outras teorias dizendo que era mais tarde. Então, essa discussão vai mais além com um certo período de interrupção da gravidez, mas já há na legislação uma exceção ou exceções que indicam quando e como essa interrupção pode ser resolvida. Mas mesmo assim, nós temos casos gravíssimos, Israel, em que se proíbe, aquele caso daquela menina de 10 anos, que foi todo aquele estardalhaço, a menina foi estuprada e teve um filho, ia ter um filho com 10 anos de idade, sem qualquer estrutura corporal sequer para gerar uma criança. É uma criança que sofreu uma violência sexual e ia gerar um filho, ou seja, era necessário fazer a interrupção da gravidez sob apenas, não somente da questão do crime sexual, do risco que a própria criança tinha de gerar uma outra criança, era 10 anos de idade. E foi aquele estardalhaço no hospital, a juíza não autorizou, e teve aquela situação de tentar mostrar o feto na barriga da gestante para sensibilizar, aqueles absurdos que a gente costuma ver quando se mistura a questão da religiosidade ou a questão da fé com a questão legal nesse ponto. Então, existem muitos médicos que estavam denunciando mulheres que faziam interrupção sob a argumentação de que é crime, mulheres vítimas de violência sexual. Então, ainda há um pensamento muito retrógrado com relação a esse tipo de circunstância, e sempre naquela posição, meu amigo, infelizmente, de impor à mulher uma situação na qual, mesmo ela sendo vítima de uma lesão criminal, de um estupro, que ela tenha ainda o bom senso de manter aqui uma gravidez, ou então que a impeça de fazer a interrupção nos casos onde, por exemplo, ela corre um risco de saúde, risco de vida. Então, o que o ministro Zanin fez, na verdade, foi manter a possibilidade que já tem previsão legal como medida excepcional de autorização de interrupção da gravidez, nada mais do que isso. É claro que o Congresso vai discutir a questão de eventual mudança na lei, é válida a discussão, é uma questão política, mas, acima de tudo, tem que se analisar qual é o papel do Estado nessa concepção, qual é o papel de proteção a vítimas, mulheres são vítimas muitas vezes ou quase sempre das violências, e nem quando a própria vida delas está em risco, elas podem se resguardarem, e quando fazem, como o aborto é ilegal, muitas que não têm condições acabam sofrendo aí e morrendo em intervenções de maneira totalmente sem qualquer preparo e cuidado com a saúde delas.
3 horas e 48 minutos. Rômulo, eu vou fazer um rápido intervalo e já já eu volto para a gente discutir ainda mais alguns temas importantes, tá bom? Até mais. Intervalo rápido, já voltamos. CBN, Tarde de Notícias. De volta com o Tarde de Notícias, conversando com o Rômulo Pinheiro, advogado, mestre em Direitos Humanos e Ciência Política, nosso colunista aqui do Conexão Brasília na CBN Amazônia. Estamos falando dos temas mais importantes desse mês de maio no cenário político e também do Judiciário Nacional. Aliás, Rômulo, 6 em cada 10 brasileiros rejeitaram a decisão de Dias Toffoli a favor do Marcelo Odebrecht, apontou uma pesquisa. Não estamos lhe ouvindo, Rômulo, não estamos lhe ouvindo. Meu amigo, agora sim. Agora sim. Novamente é um ponto que o comentário mais raso, sem nenhuma informação mais aprofundada, pode nos levar a eventuais apedrejamentos, porque ficou muito claro na população que esses grupos grandes econômicos fizeram conluio e conchavo com o governo da época, que se roubou muito dinheiro, e aí tinha que ser preso esses grandes empresários, e que em razão de pequenos criminosos serem presos e grandes não serem, se levou então a uma visão de que tudo que envolve esse espectro de quem tem muito dinheiro não é preso, etc. E que em algum momento a Operação Lava Jato, então, tentou colocar isso em equilíbrio, ou seja, mandando prender aqueles que tinham mais posses e equilibrando um pouco esse senso de justiça que existia, que sempre existiu no país. Então esse sentimento, Israel, ele ainda existe para muitas pessoas e ele e tem uma base, com certeza, num fundamento lógico, porque sempre foi assim no país. Os que têm mais poder econômico geralmente se livram, em geral porque contratam bons advogados, esses bons advogados usam dos meios jurídicos que existem para prolongar esses processos por um bom tempo. Então, de certa forma, quem tem mais posse consegue se defender da maneira melhor. E isso gerava muito incômodo àqueles que não tinham essa condição, que buscavam os advogados do Estado, da Defensoria Pública, que tem uma capacidade muito boa de advogados, mas a demanda é muito alta para um número reduzido de servidores. Então acabava que, de certa forma, essa perspectiva de que o pobre sempre se dá mal e o rico se dá bem, ela ainda é presente hoje. Por outro lado, meu amigo, a gente não pode também esquecer que não adianta uma investigação policial, uma investigação judicial feita violando as garantias que qualquer pessoa tem, tanto o rico quanto o pobre tem num processo desses. Então, se o Estado não está aparelhado para fazer uma investigação, para apurar uma conduta e para, de fato, dar um julgamento justo a qualquer pessoa, independente da sua forma, isso na lei também vai gerar uma consequência negativa. Então você vê pessoas que, muito embora tenham cometido crimes graves, e aqui eu não estou entrando no mérito das decisões do ministro Toffoli, ou no mérito de quem foi julgado, se é rico, se é pobre ou não, mas a ideia que nós fazemos aqui é que não adianta também fazer uma investigação, capenga, marcada por questões políticas ou não, que isso em algum momento vai gerar uma nulidade do processo. Quem não lembra, você lembra, meu amigo, que você é mais antigo, você lembra daquela história do Protógenes Queiroz, aquela operação lá do passado, aquele delegado que queria prender todo mundo, fazendo tudo irregular, ouvindo todo mundo de maneira indiscriminada, e deu tudo errado. Estavam procurando criminosos ali, mas se violaram várias garantias e foi tudo anulado. Então, na Lava Jato, já aqui no Supremo Tribunal Federal, até mesmo antes no STJ, já também se chegou a essa situação de que muitas das coisas que foram realizadas foram totalmente contrárias à lei. E eu remonto, Israel, um caso mais clássico, da proposta de criação de uma fundação privada a ser gerenciada pelo próprio Ministério Público Federal, à época lá daquela famosa criatura que estava à frente lá das investigações na Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, de que ali o dinheiro que seria recuperado pela Lava Jato teria que ser investido nessa fundação privada para que o Ministério Público administrasse para combate à corrupção.
um absurdo jurídico tão grande que isso gerou um mal-estar terrível. O Ministério Público não tem essa competência, não foi criado para isso. A ideia, em algum momento, se era salvar a sociedade, se perdeu nesse meio do caminho, se fez conchavo, enfim. Algo ficou muito claro também, e essa perda desse controle, claro, isso tudo vai levar lá na frente à anulação dessas práticas contra ricos ou contra pobres. E aí, nesse caso, é que ainda assim, sem essa visão de o que foi feito foi totalmente exagerado, desarrazoado, é claro que o ministro chega aqui no Supremo, ele vai anular, ele vai desconsiderar essas questões por causa da forma equivocada como elas foram realizadas. Agora, Rômulo, nosso último tema para a gente fechar, a gente tem uns 4 minutinhos ainda. A Câmara dos Deputados aprovou o decreto que reduz as exigências para armas de fogo. Me parece novamente um caso de confronto aí do Legislativo com a visão de governo do atual Poder Executivo, né? Não esquecer, Israel, que essa composição do Congresso Nacional, a bancada da bala, como é bem conhecida por aqui, muito embora não tenha a mesma em números, não tenha a mesma força do que teve no governo anterior, mas se manteve estanque na questão da regimentação de força política para manter as suas correntes de pensamento aqui no Congresso. Então, o presidente atual e a questão desse novo governo foi totalmente ir de encontro às políticas que estavam anteriormente com relação ao uso de armas e autorização para os chamados CACs utilizarem dessas regras de facilitação desse tipo de atuação. Então, essa política contrária se reverberou, em muitos casos, na suspensão dos decretos anteriores que autorizavam, praticamente limitando o acesso a armas e munições, quebrando muitas das exigências da Polícia Federal à época, e se tentou equalizar novamente para que essas restrições voltassem a vigorar. Mas a bancada esse assunto é muito caro a essa chamada bancada da bala aqui em Brasília, ou seja, a regimentação desse apoio para estabelecer legislações que ofereçam novamente a facilidade para os chamados CACs terem acesso a armas e munições, é muito grande, ainda se mantém, e essa falta de apoio, de sustentabilidade política que o governo vem tendo aqui no Congresso, facilitou essas derrotas, porque eram 17, salvo engano, Israel, 20 e poucos vetos a serem analisados nessa última semana, sendo que 8 desses vetos foram adiados em razão da previsão do governo de que sofreria novas derrotas nessas análises, e algumas passaram, ou seja, tiveram que ser analisadas nessa última semana, e quebrou-se, então, novamente as proibições, os vetos que o presidente Lula deu, e, logicamente, o jogo constitucional é dessa forma, passa, por exemplo, a legislação nasce aqui no Congresso, vai ao Executivo para aprovação ou não, ou se veto vier, volta ao Congresso para reanálise do veto, e no jogo político constitucional, o Congresso entendeu que deveria afastar os vetos do presidente, mantendo a legislação como foi decidida, e aí alguns já vão reclamar, eu sei, mas é também do jogo quando a legislação ela é criada pelo Poder Legislativo, é enviada para a chancela do Executivo, ela volta ao Poder Legislativo para análise do veto, e caso haja uma discussão, ela vai até o Poder Judiciário para uma análise também a posteriori, que é o que vai acontecer, isso vai ser levado ao Supremo, e antes que alguém reclame, para deixar bem claro, isso faz parte do jogo do direito do constitucional e da política aqui em Brasília, vai parar no Supremo novamente, e lá só Deus sabe o que vai acontecer com essa análise, mas até chegar lá nós novamente teremos, como estamos tendo, uma nova facilitação para quem quer adquirir armas de fogo, que é também, de certa forma, preocupante ante os dados alarmantes da violência que vem crescendo no nosso país, meu amigo. Rômulo Pinheiro, nosso colunista do Conexão Brasília, professor universitário, advogado, mestre em Direitos Humanos e Ciências Políticas, participando conosco aqui, ídolo de 2 torcidas, do Vila Nova, do Paysandu Esporte Clube. Meu amigo Rômulo Pinheiro, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, meu amigo. E caso aconteça algo comigo, eu já sei de quem é a culpa, viu? Forte abraço, tchau. Grande abraço, Rômulo. 4 horas, vem aí o repórter CBN, já já voltamos.